Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os recados. A visita ao Asilo São Vicente, domingo, dia 30 de junho, saída daqui de frente da sede da associação, às 14 horas. A doação de desodorante Avanço e Alma de Flores ou óleo de amêndoa. O Clube do Livro Espírita, divulguem, é 25 ao mês, livro avaliado para que esteja de acordo com os ensinamentos deixados a Kardec. Tem mais algum recado? Eu acho que a gente pode acrescentar que a IDE, né, da Revista Espírita, a IDE lançou, acho que é bom falar, a IDE, editora IDE, lançou a coleção inteira da Revista Espírita. Então, se alguém tiver interessado em adquirir para ter em casa, para estudar, está à disposição. O centro encomenda e as pessoas retiram e pagam aqui, tá bem? Eles fazem lá pagamento em 2 vezes, uma parcela quando o livro chega e outra parcela 30 dias. É uma coleção muito útil, né? Onde a gente pode aprender muita coisa a respeito de doutrina espírita, tá bem? Fica aí o recado. Estão dados os recados? Hã? Dia 30, no asilo dia 30. Então vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente saia daqui com o intuito de colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido. Que assim seja. Tá. Você ouviu o áudio? Com alguma dúvida? Caio, ouviu o áudio também? Está na nossa página, na página da associação, está o áudio. Eu coloquei um áudio explicando tudo que foi decidido. O dia, como é que vai ser os estudos e tudo mais. Tem o áudio lá, tá? Depois você pode ouvir, está na íntegra lá tudo aquilo que foi decidido. Só para esclarecer, para ficar mais esclarecido, mais claro, a gente vai assistir 2 vídeos na primeira aula. E esses vídeos, conforme foi combinado com o pessoal, vão ser assistidos antecipadamente. Sábado ou domingo, a pessoa que escolhe. Ou na segunda-feira, quem tiver tempo. Ou na terça, quem tiver tempo. Antecipadamente. No dia a gente repete o vídeo e esclarece as dúvidas. Tá bem? Vai ser apostilado, R$30 deve custar a apostila. Eu ainda não terminei a apostila ainda para levantar o custo, mas deve custar mais ou menos em torno disso. E será transmitido pela internet. E os vídeos ficarão gravados na nossa página. As aulas, os vídeos referentes às aulas, o vídeo 1, 2 e o 2, que serão referentes à primeira aula, está na nossa página no YouTube. É só entrar na nossa página, vai lá em playlist. Clique em playlist e vai abrir o playlist nosso. Está lá no playlist Fundamentos do Espiritismo. Só clicar em Fundamentos, aula 1 e 2, está aula 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Tem essas 6 aulas postadas lá. Tá bom? Entra na nossa página, AJE, Associação Jovem dos Espíritas. Acessou a página. Em cima tem várias opções, entre elas que a segunda ou terceira opção da esquerda para a direita é playlist.
clica em playlist, Fundamentos do Espiritismo, clica ali que as aulas vão estar postadas sempre ali. Eu falei 32, mas não, acho que é 37 aulas. E não é 30 minutos, dá 27, 26, 27 minutos cada aula. Então, acho que até 3 aulas daria para nós assistir, mas vai ficar muito cansativo. Então, acho que 2 está de bom tamanho. A gente assiste 2, comenta, tira dúvida, vai nos pontos primordiais da aula, né? Vai nos pontos principais da aula, comenta aqueles pontos principais. Eu acho que é importante a gente tirar toda e qualquer dúvida e deixar bem explicitado aquilo que foi explicado. Tá certo? Ficou claro? Então tá bom. Sempre com grande alegria, com carinho, que nós realizamos a nossa reunião pública. Sejam todos muito bem-vindos e fica aberto para perguntas, para dúvidas. Se alguém quiser sugerir algum tema também, fique à vontade. Não? Ninguém tem dúvidas? Eu estou cheio delas. Luiz, Pois não. essa cunhada minha que desencarnou dia 1º de abril, meu irmão viu ela bom. Não sei se é a mente dele, disse que viu ela 2 vezes na igreja. Na igreja? E ela era evangélica? Ela Então é lá mesmo que ela vai. viu ela 2 vezes. Tá certo, isso aí não Viu tem. ela num lugar que as irmãs que tocam o órgão, ela estava naquele lugar. Sim. Então o senhor é uma pessoa que acredita em Jesus, não acredita? Sabe da vida dele, não sabe? Sei. O que aconteceu depois da morte dele? Depois da morte dele. Depois de 3 dias, houve uma ressurreição, né? O que chamam ali de ressurreição, mas o que aconteceu na realidade? Não, o que aconteceu na realidade não. O que aconteceu depois disso que intitularam como ressurreição? Então, ressurreição não é o que fala encarnação? Não. A ressurreição para a Igreja Católica é o retorno do corpo à vida. O Espiritismo não ensina isso. O corpo não retorna a vida nenhuma. O corpo, uma vez morto, está morto e fim de conversa. É que criaram uma história que o corpo dele desapareceu e aquela coisa toda. E na realidade, aconteceu um fato depois disso, não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito é polêmico e também não interessa, mas aconteceu um fato importante depois daquilo que a igreja intitula de ressurreição do Cristo. O que aconteceu? Porque teve um porém aí também. Você está falando da morte, né? Não, estou falando depois da morte. Depois da morte. Porque quando ele nasceu, vamos cortar aí para entender mesmo. Tá. Quando ele nasceu, diz que ele nasceu numa virgem. Ah. E o senhor acredita nisso? Ah, mas dá para acreditar, né, Luiz? Não sei, cabeça de cada um, né? Eu não sei. Ele nasceu numa virgem. E o senhor acha que é isso mesmo, tá certo? Bom, O que que a natureza fala? O que a natureza indica? O que é necessário para que um ser humano venha a nascer? Biologicamente eu estou falando, esquece a religião. Biologicamente não é necessário que haja fecundação do óvulo? Não é isso? Não tem que acontecer isso? Então milagre não existe. Essa história de que engravidou, pode até ter engravidado sem ter tido uma relação sexual. Mas isso não desmerece em nada Jesus de Nazaré por ele ter nascido como qualquer outro ser humano. Não desmerece em nada, desmerece. O fato dele ter tido um corpo de carne, ter comido, bebido, feito xixi, cocô, como qualquer um outro, dormido numa cama, como qualquer outro, desmerece alguma coisa? sabe o que? Não, o senhor entendeu a pergunta que eu fiz?
Entendi. Eu fiz uma pergunta, desmerece ele em alguma coisa? Sabe por quê? Não, desmerece ou não? Qual é a sua opinião? Sabe por que ele não desmerece? É. Porque ele mesmo falou assim, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, faça até maior. Então é isso mesmo. Ele era um cara como qualquer outro, de corpo carnal como qualquer outro, não tem diferença nenhuma. A diferença dele, a grande diferença dele, para nós, para os seres humanos comuns e para os seres humanos da época em que ele esteve na Terra, era o conhecimento. Ele era um espírito de altíssimo conhecimento. Ele tinha muito conhecimento. Essa é a diferença. Basicamente era essa. Mas o que aconteceu depois que ele ressuscitou? Nas palavras da Igreja Católica. O senhor lembra? Bom, eu lembro que as mulheres foram no túmulo. Não acharam o corpo. Não acharam. Isso é que a história conta. E daí? Veio, falou para os discípulos, ele vive, até gritando, ele vive. Isso mesmo. Não está lá. As mulheres, o que aconteceu com essas mulheres em relação a ele? Elas veio gritando. E quando ela não viu o corpo. Mas por que elas vieram gritando que ele vivia? Porque não viram o corpo. Não viram o corpo e viram ele. Viram ele. Não viram o corpo, mas viram ele. Ah, Entendeu? Aí chegam para os discípulos, chegaram para os discípulos e falaram, ele vive. Porque nós vimos Jesus vivo. Não é isso? Então o Espírito, ele está aonde é necessário que ele esteja. Eu estou dando o exemplo de Jesus, porque Jesus, embora fosse um Espírito puro, um Espírito da mais alta hierarquia, ele permaneceu na terra depois da morte dele. Ele morreu como qualquer outro ser humano morre, mas ele queria dar para os seus seguidores o maior de todos os exemplos, que era mostrar para os seus seguidores, para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam, porque as mulheres não eram, ou pelo menos pela Igreja Católica não foram considerados discípulos, não é isso? Os discípulos eram só homens, não é? Um bando de machista, né? Não tinha discípula, só homem, né? Não, mas eu acredito que... A igreja tem pastora, tem... mas eu acredito que... Tem diaconisa. Eu acredito que havia discípulas sim. Havia sim. Porque Maria de Madalena, ela era uma das maiores divulgadoras da obra de Jesus. Fervorosa divulgadora da obra dela. Mas sem querer entrar nesse mérito, o exemplo que Jesus deu depois da morte dele foi assim: olha, vocês me viram vivo, vocês caminharam comigo, andaram comigo, comeram comigo, dormiram no mesmo lugar que eu dormi, portanto dormimos juntos. Vocês me viram caminhar esses 3 anos ensinando a palavra de Deus. Milagre. Chamam de milagres, mas a doutrina espírita não admite o milagre como as religiões admitem, tá certo? Mas me viram fazer toda essa obra, me viram pregado na cruz e morrer na cruz. E agora vocês estão me vendo vivo. Ou seja, qual era a mensagem dele? A morte não existe. O espírito sobrevive a tudo, embora o corpo morra, o espírito sobrevive. É porque tem uma parte que ele mesmo falou assim: a carne para nada aproveita. Isso aí. Né? Isso. Mas o espírito vive para sempre. Para sempre. O espírito procede do espírito e a carne procede da carne. Essa foi a grande mensagem de Jesus, viu? Não teve milagre, não teve morrer para nos derramar sangue para nos salvar, coisa nenhuma. A grande mensagem dele foi: a morte não existe. Somos espíritos imortais. Por isso que ele, durante toda a vida dele, ele insistiu muito em dizer para as pessoas: olha, procura adquirir
os bens espirituais, porque esses ninguém tira de você, ninguém vai tirar. Ele deu o exemplo da traça que rói, Fica aqui, né? os materiais ficam, a traça rói, os ladrões roubam, não é? Mas o bem espiritual não, Ou para juntar tesouro no céu, né? nos céus, entendeu? Essa foi a grande mensagem dele. Por que que se ele veio para nos salvar, por que é que ele indicava com tanta ênfase a gente juntar os dinheiros do céu, ou seja, ser justo, ser bom, praticar a caridade, dar de comer para quem tinha fome, cobrir quem tinha frio, visitar o doente, visitar o encarcerado, não é isso que ele falava? Uma parte ele falou assim: tive fome, não me desse o que comer. Isso. Está falando para o ímpio. Está falando para o ímpio, não é? Tive sede, não me desse o que beber. Tive enfermo, não fosse me visitar. Exatamente. Porque ele pregava exatamente isso, o oposto disso. Ele pregava o oposto. Se alguém que alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém pedir para você caminhar 100 passos, caminha 1000. O que ele estava indicando? Um milagre? Absolutamente. Ele estava indicando para as pessoas serem justas, boas, umas com as outras, para poder adquirir os bens espirituais com a finalidade de estar bem no mundo espiritual. E aquela parte que teve que perguntou para ele: Senhor, mas quando nós estivemos com fome? Quando nós estivemos enfermos? Exatamente. Quando nós estivemos Encarcerado. Ele respondeu: se fizeste um dos meus pequeninos, a mim eu fizeste. Exatamente. O que ele estava ensinando? Exatamente isso que eu acabei de falar. Então não teve milagre, não teve coisa nenhuma. A grande mensagem de Jesus foi essa. Mas eu entrei nesse assunto para dizer para o senhor que o Espírito fica aonde é do interesse dele. A sua cunhada desencarnou e ela tem ligação com a igreja. Portanto, talvez ela tenha ido lá buscar ajuda para a situação dela como espírito. Ou buscar alguma solução para aquilo que ela estava pensando, ou alguma coisa ela foi lá buscar, porque ela está ligada. O espírito, ele fica, depois que desencarna, ele fica ligado pelo pensamento às coisas que ele é ligado. Nós recebemos aqui, às sextas-feiras, os espíritos, e conversamos com esses desencarnados, e uma vez nós recebemos e eu perguntei para ele, né, onde é que você está? Ele falou: eu estou deitado no caixão. Mas você está deitado no caixão por quê? Porque eu aprendi que ia chegar no dia do juízo final e as trombetas iriam tocar e nós iríamos levantar do caixão, os justos iam ficar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e os ímpios à esquerda de Deus Pai Todo-Poderoso, condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, ele tinha desencarnado e ficado deitado no caixão. Você imagine você o que é ensinar errado as pessoas. Porque isso não existe ressurreição, coisa nenhuma. E ninguém vai ser salvo, coisa nenhuma. Não existe privilegiado. O Criador não privilegia ninguém. Todos os filhos são iguais. Jesus ensinou isso. Somos todos filhos de Deus, ele falou. Deus é Pai. E é um Pai bom, um Pai amoroso. Um Pai que não quer a morte do ímpio. Ele quer que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é isso que ele falou? Por que ele falou isso para todo mundo? Em abundância, em vida e em abundância. Não é? Então ele não fazia diferença, distinção de ninguém. Veja como ele não fazia diferença. Quando a prostituta que ia ser apedrejada buscou socorro com ele, o que ele fez? Ele condenou a prostituta? Pelo contrário. Pelo contrário. Ele escrevia no chão com o dedo: malandro, sem vergonha, ladrão, enganador, mentiroso. Aí os mais velhos foram lendo o que ele estava escrevendo e ou seja, não apedrejaram a mulher porque tinha um sentimento de culpa. No fim, quando não tinha mais ninguém, o que ele fala para ela? Se ninguém te condenou, muito menos eu vou te condenar. Vai e não peques mais. A igreja coloca como pecado, mas ele deve ter dito para ela: vai, não continue nessa vida. Não continue fazendo, muda de vida, muda a tua conduta. De outro sentido, né? Exatamente. Não tem pecado nenhum, não existe pecado.
Porque pecado, na concepção da igreja, na concepção teológica da igreja, é a condenação ao fogo do inferno, irremediável. E não existe isso. Ninguém está condenado irremediavelmente a coisa nenhuma. O Espírito ele vai encarnar e reencarnar quantas vezes for necessária para ser um Espírito puro, para ser um Espírito angelical, para ser um Espírito na mais alta capacidade que é possível para os Espíritos. Ele vai estar na mais alta condição que um Espírito pode estar. Todos nós estaremos nessa condição. Mesmo aqueles que, lá em Brasília, que fazem essas bardernas todas, aqueles que estão nos presídios, Fernandinho Beiramar, todos eles. Não existe ninguém que vai ser condenado ao fogo do inferno. Ninguém. Todos nós seremos felizes. O que adianta essa situação, ou o que atrasa essa situação, é aquilo que a gente faz em vida. Se o homem, durante a vida dele, ele for uma pessoa que é rebelde, que insiste em praticar o mal, que insiste em ter uma conduta equivocada, é sempre voluntário. O homem não pratica o bem ou o mal impulsionado por que quer que seja. Ele pode receber orientação nesse sentido, mas a decisão de praticar é dele. Então, se ele insistir no mau caminho, ele vai atrasar esse processo. Ou seja, ao invés de encarnar, sei lá, 1 milhão de vezes, vai encarnar 2 milhões de vezes. O fato é esse. E aquela parte, como o senhor entende que ele fala, quando vê essas coisas que estão acontecendo hoje, essas barbaridades, que nem está acontecendo, presidente preso, a violência desenfreada que está no mundo inteiro, ele falou, olhai para cima que a vossa redenção se aproxima. Como o senhor entende isso? Isso é simples de explicar. Os mundos também têm hierarquia. Existem mundos que estão numa condição primitiva. Tem alguém perguntando alguma coisa? Boa noite a todos que estão pela internet. Prazer tê-los conosco. Existem mundos que estão na situação primitiva, ou seja, nas primeiras encarnações dos espíritos naquele mundo. Existem mundos como nós, que são mundos de expiação e provas. Já são espíritos mais adiantados, mais inteligentes. Existe o mundo de regeneração, onde o bem vence o mal. No nosso mundo, o mal vence o bem. Existem os mundos felizes, onde o espírito, a prática do espírito, o dia a dia do espírito é a prática do bem. Existem os espíritos que não precisam reencarnar mais, não vivem em mundo nenhum. São os espíritos puros, que não precisam mais reencarnar. Então, os mundos têm hierarquia. O nosso mundo está para mudar de situação. De um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. É disso que Jesus falava. Falava, olha, cuida, para que você não tenha que ir para um mundo pior do que você está. Esse é o juízo do qual ele falava. Porque aqueles que insistirem no mal, eles vão ser expulsos desse mundo. Não vai ter mais lugar para esses espíritos que permanecerem, que insistirem no mal. Por quê? Porque quando o mundo ele sai de uma situação inferior, por exemplo, o mundo de expiação e provas, para o mundo de regeneração, a situação fluídica desse mundo, ele muda. No nosso mundo, a situação fluídica é pesadíssima. Pesada. Aqui se pensa no mal, se pratica o mal, a intenção é produzir o mal, fazer o mal, mentir, enganar, corromper, praticar a violência. A maioria dos espíritos aqui, uma boa parte deles, pensam e agem assim. Então, a situação fluídica do nosso mundo é uma situação muito pesada, muito tenebrosa. O fluido aqui, ele é viscoso, de tão pesado que ele é. Numa situação de mundo de regeneração, que é a próxima fase que o nosso planeta vai passar, essa situação fluídica já não é mais essa. Então, esses espíritos que estão habituados com esse tipo de situação, essa condição fluídica, não têm condição de ir habitar um mundo de regeneração, porque a condição fluídica deles não permite. Então, eles são expulsos, exilados deste mundo para um mundo onde a situação fluídica seja a mesma deles. Então Jesus alertava os espíritos para essa situação. Tome cuidado,
porque o sofrimento é grande. Já imaginou sair do mundo onde nós temos essa tecnologia maravilhosa, de um telefone que você pega na mão e fala com quem você quiser, aonde você quiser, quando você quiser, num planeta que te oferece, por exemplo, um ar-condicionado, um ventilador, a luz elétrica, um meio de comunicação rápido e fácil, televisão, rádio, transporte facilitado, carro, avião, moto, trem, metrô e etc. Para um mundo onde não existe nada disso? Já imaginou o sofrimento? Um mundo onde não se conhece o fogo, por exemplo. Onde o homem vive 20, 25 anos no máximo. É isso que Jesus alertava. Não há necessidade de ser exilado para um mundo desse. Nós temos que viver bem, praticar o bem, para poder merecer continuar nesse planeta. Quando ele mudar de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, nós temos que estar aptos a permanecer nesse mundo, a ficar aqui, não ser expulso, porque é isso que Jesus falava. É claro que a religião, ela pinta a coisa com uma tonalidade diferente da realidade. A religião, muitas vezes, ela prega terrorismo. Se você não fizer aquilo que Jesus pregou, aquilo que Deus quer, você vai ser condenado ao fogo do inferno. E não é verdade isso. Não é verdade. Jesus, quando chegou no mundo, o mundo era materialista, extremamente materialista. Os homens que esqueciam daquilo que eles mesmos, do que os antepassados ensinaram. Porque os judeus, os antepassados dos judeus, ensinavam sobre a reencarnação, ensinavam sobre a imortalidade da alma, mas o que fez Sadoc? Ensinou exatamente o contrário. E os saduceus, eles estavam crescendo. No tempo de Jesus, o número dos saduceus vinham crescendo. E os saduceus, eles negavam a reencarnação, negavam a existência de Deus, negavam a imortalidade da alma, negavam tudo isso. Eram os materialistas daquela época. Quando Jesus aporta a terra, quando ele nasce, quando ele reencarna, ele encontra um mundo materializado. E esse foi o trabalho dele, de mostrar para o homem: olha, esse Deus pregado por Moisés, esse Deus não é o Deus verdadeiro. Esse Deus que pune, esse Deus que se vinga, não é o verdadeiro. O verdadeiro é o Deus bom, o Deus misericordioso. Um pai da terra, ele dizia, quando o filho pede pão, dá pão. Imagina Deus, que é o ser supremo. O filho pede pão, ele vai dar pedra? Não. Evidentemente que não. Então é disso que Jesus falava. Essas cores com as quais a religião pintou a punição de Deus são cores fortes, porque eles sempre se imaginou que quanto mais o homem temesse a Deus, menos ele erraria. E não é verdade. Não é verdade. Porque quem prega esse tipo de situação, ou seja, se você não obedecer a Deus, você vai para o inferno, ele prega isso como verdade para o seguidor da igreja, mas ele mesmo age o contrário. Então aquele que frequenta a igreja, ele observa o cara e fala: peraí, esse cara falou para mim agir direito, e senão eu vou para o inferno, e ele age exatamente o contrário. Eu não vou acreditar em mais nada, eu prefiro ser ateu. Então esse tipo de teoria faz mais ateus do que crentes. O homem, ele é um ser inteligente. Ele não é para ser dominado pela imposição, sobretudo em relação à fé. Ele é para ser ensinado. Se a gente pegar um cachorrinho desde pequenininho, cuidar dele bem, tratá-lo bem, alimentá-lo bem, ou seja, tratar ele como ele merece, a gente percebe que ele é um ser inteligente e que a maneira dele, ele vai procurar agradar o dono. Quando o dono chega... É aquela festa, não é? Que dirá um ser humano, que dirá um homem? Verdade. O homem não precisa ser subjugado, ele não precisa ser... você não precisa dizer para ele que se ele não obedecer, ele vai ser punido severamente. Porque é mentira, ele acaba
pelo desenvolvimento da inteligência, ele acaba entendendo que aquilo é mentira. E é mentira mesmo. Que Deus misericordioso é esse que pegaria um filho seu e jogaria no fogo do inferno? Luiz. O senhor acha que é possível uma coisa como essa? Não. Basta raciocinar. Uma inteligência desse tamanho é capaz de entender que isso não é verdade. Não precisa ter muita inteligência, não. Mas uma inteligência mediana é suficiente para entender que isso é uma grande mentira. O homem tem que ser ensinado assim. A fé, ela tem que ser raciocinada. Pense, entenda o Criador como ele realmente é, um ser fora da criação. Ele não está dentro da criação. O que rege as nossas vidas são as leis naturais. Ele não privilegia ninguém, ele não dá nada para ninguém, ele não protege ninguém de nada. Tudo aquilo que é o nosso dever fazer, não é ele que faz por nós, nem ninguém que faz por nós. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer. Porque as leis regem as nossas vidas. As leis naturais. Luiz, é aquela parte no meu assunto, acho que é o meu assunto quase, Claro. que fala assim, eu renunciei tudo. O que o senhor entende disso? E Jesus não era materialista, ao contrário daqueles que se dizem seguidores dele. Ao contrário desses pastores que comem 10% por mês, da Igreja Católica, que se reveste de ouro, e de tantos outros que usam do nome de Jesus para ganhar dinheiro. O que ele fez com os vendilhões do templo? Os caras estavam lá, vendendo, comercializando coisa dentro do templo. O que ele fez com os caras? Expulsou todo mundo. É claro. Por quê? Porque lá não é lugar de comercializar nada. E o que se faz hoje com a religião? Comércio puro. Você dá dinheiro na igreja que você recebe o dobro de volta. Mentira. Mentira, são falsos pastores, são falsos condutores de homem, são homens que enganam outros homens para tirar vantagem financeira disso. Esses são os fariseus da época de Jesus. O que ele falava a respeito dos fariseus? Está lá na Bíblia, está lá no Evangelho de Jesus. O que ele falava a respeito dos fariseus? Cuidado com eles. Eles enganam, eles mentem. Eles se fazem de bonzinho, mas eles são hipócritas. E hipócrita é igual túmulo caiado. Ele é bonito por fora, mas por dentro é cheio de podridão. Não foi isso que ele falou? Foi. Então, são os hipócritas, são os fariseus de hoje. Se mostram de bonzinhos, se mostram de alegrinhos, se mostram de caridosos e tal, mas na realidade de caridosos e bonzinhos não tem nada. E as pessoas embarcam, porque as pessoas, na realidade, todos nós temos os nossos acertos e os nossos erros. Ninguém é perfeito, não é? Então todo mundo, ou alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem um certo sentimento de culpa, de coisa que deixou de fazer, que devia ter feito, coisa que não fez. E quando as pessoas estão com sentimento de culpa, elas ficam fragilizadas. Quando o pastor fala para ela, faça tal coisa, que senão você vai ser condenado ao fogo do inferno, ela faz. E essas religiões, esse neopentecostalismo que apareceu hoje, Igreja Universal e tantas outras, eles fazem uma religião, eles cultuam uma religião de resultado. Você dá hoje para receber imediatamente. A felicidade tem que ser aqui, não é isso que eles pregam? A felicidade tem que ser vivida aqui. E Jesus não dizia isso. Ele dizia, a felicidade não é deste mundo. O contrário do que eles dizem. O contrário do que eles dizem. Eu não sou desse mundo também, né? É claro. Quando falaram para ele, pô, se você é rei, manda vir teu exército para te livrar. Ele falou, não, se eu quisesse, eu convocaria o meu exército, mas meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E ele pregava exatamente o inverso que esses pastores, que esses falsos pastores pregam. A felicidade não é desse mundo. Nós podemos ser felizes aqui? Podemos ser relativamente felizes sim. Basta ter a consciência tranquila, a consciência limpa. Se você tem sentimento de culpa, é porque você não tem a consciência limpa. Eu não estou falando do senhor, estou falando do modo geral, né? Se a pessoa tem um sentimento de culpa, é porque ela não tem a consciência limpa. Alguma coisa está errada. Não é isso? Então, se a gente quiser ser feliz nesse mundo, uma coisa a gente tem que cultivar: a consciência pura, a consciência limpa.
não fazer o mal, não praticar o mal, não pregar o mal, não dar o exemplo do mal, da prática da iniquidade. Se você conseguir levar a sua vida, independentemente da sua situação financeira, social, seja lá o que for, independente da sua atividade, você conseguir levar a sua vida da melhor maneira possível e ter a sua consciência limpa, você já, do ponto de vista desse mundo mesmo, você já é feliz. Né? Mas por que as pessoas buscam a religião e dão dinheiro na igreja? Para tentar se livrar do sentimento de culpa que tem. Tentam trocar com Deus. Ó, eu dei na igreja, viu? Então me salva aí, hein? Me salva. E não é verdade isso. Vão ter a maior decepção do mundo, porque lá a moeda não é essa. A moeda lá não é essa. Jesus falou isso. A moeda não é essa. A moeda é a moeda do bem, da caridade praticada, do bem praticado, de quem cuida bem da vida, de quem vive com decência, com honestidade, através do seu próprio trabalho. Então se decepcionarão, com certeza. Com certeza vão ficar extremamente decepcionados. Não é verdade? Verdade. Então. Ô, Luiz, Pois não. tem uma parte também que ele falava assim. Ele falou assim, dos discípulos, né? Que ele escolheu. Jesus falou assim: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos. Claro. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu fiz vocês conhecerem. Os de fora ele falava por parábola. Para eles ele não falava por parábola. Para os discípulos ele não falava por parábola. Não. Para os outros sim. Chamava eles de amigo. Porque tudo que ele ouvia do pai dele, passava para eles. Tinha um momento, eu estava almoçando, é o meu irmão, estava almoçando no prato do dia que eles falam. Que já não tem, só em Goiânia. Só cidade de 200 mil habitantes para frente. Lá em Goiânia. Estava almoçando no prato do dia, aí tinha um senhor lá, muito estudado, tinha uns 80 anos, cabelinho branquinho, que nem algodão, mas apresentava uma face nova dele. Era um homem muito vivido mesmo. Quando escreveu 28 idiomas, ele tinha. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Nós na mesa ali almoçando, qual idioma o senhor achou mais difícil? Ele falou aramaico. Mais difícil que ele achou foi o aramaico. Ele falou, bom, assim ele falou para mim. Foi, mas de quem que é esse aramaico? Falou, a linguagem de Jesus. É a língua que Jesus falava. Por isso que um entende Jesus de um jeito, outro entende outro, entende outro. Faz aquela confusão com ele. O problema da tradução das obras, dos evangelhos, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Quem escreveu as coisas que ele fazia, o que ele falava, foram os seus seguidores. E escreveram em aramaico, porque a língua coloquial era o aramaico, a língua oficial era o hebraico. Então os documentos eram escritos em hebraico, mas o coloquial, o dia a dia, era falado em aramaico. E o aramaico não tem vogal. Então, não tem. Então, é uma língua interpretativa. E o grego, que era, naquela época a Grécia era o centro cultural do mundo, traduziu os evangelhos para o grego. Foi um grande erro. Foi um grande erro ter feito isso. Né? Eles deviam ter feito a transliteração, tentado entender aquilo que realmente estava... Porque na realidade eles não traduziram do aramaico para o grego, traduziram do hebraico para o grego. Então, precisa entender o que está sendo falado em aramaico,
fazer a transliteração para tentar entender melhor ainda, para depois tentar fazer uma tradução mais próxima possível daquilo que estava sendo falado, daquilo que estava sendo tratado. Então, dentro da doutrina espírita, tem uma pessoa chamada Severino Celestino da Silva, que é um estudioso dessa matéria. Ele estudou aramaico e hebraico, estudou os dois, e grego, estudou as 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. E foi em São Paulo, na sinagoga, e pediu para o rabino para que ele permitisse a ele pegar as obras no original, ou seja, em aramaico. Então ele pegou as obras no original, a Bíblia, né, não os evangelhos, a Bíblia, e foi traduzindo aos poucos. Fez a transliteração, depois a tradução. Se o senhor vê a diferença, eu falo, não é a mesma coisa, são 2 coisas completamente diferentes. E Roma, quando traduziu a Bíblia e os Evangelhos de Jesus para o latim, cometeu o erro de traduzir aquilo que já estava errado, porque eles pegaram a obra em grego e traduziram para o latim. Por isso que a Bíblia que chega para nós é uma Bíblia completamente distorcida. As palavras são completamente distorcidas, completamente equivocadas. Então não chegou para nós aquilo na essência de como foi falado, lá no começo. Chegou já completamente distorcido. Lembra aquele tempo que os padres, eles rezavam a missa de costa para o povo? De costa, é verdade. Eu cheguei a assistir missa assim. Se o senhor ficar aí, o senhor ficar de costa para nós falando. Aí depois mudou. E rezava a missa em latim também. Em latim também. Então tem muita coisa que chegou para nós como informação que está completamente distorcido, totalmente distorcido. É preciso fazer um resgate desse tipo, como o Severino fez, Severino Celestino da Silva, resgatou, fez uma tradução mais próxima da realidade, mais próxima da verdade. Então tem coisas ali que é falado como, por exemplo, nascer das águas e do Espírito, aquilo é mentira, não é verdade, é nascer nas águas e do Espírito, porque quando a igreja prega nascer das águas, ela quer dizer das águas do batismo, e não é verdade. Jesus não falou nascer das águas, e Jesus nunca batizou ninguém. Ele se deixou batizar, segundo reza a lenda, pelo seu primo, João Batista, para cumprir a profecia de que ele seria batizado e pelo seu primo, que teria sido a reencarnação de Elias e tudo mais, sei lá. Luiz, é aquela parte que ele falou assim. Eu só para completar isso que eu estou falando, ele nunca batizou ninguém. Então ele não poderia ter falado nascer das águas do batismo. Ele falou nas águas, ou seja, no líquido amniótico, onde todo mundo nasce. O feto fica dentro do líquido, o líquido amniótico. Todos nós nascemos dentro do líquido amniótico. O que ele estava falando era de reencarnação e não de batismo. Aí está distorcido. O que ele falou se distorce para se dar importância àquilo que se prega. Ou seja, se distorce aquilo que foi falado para dar importância para os interesses da igreja. Entendeu? Entendi. Pode falar. Pode perguntar aquilo que você vai perguntar. Não, porque ele falou assim. Ele falou assim. Meu Deus. Agora é cartão. Agora é cartão, não tem mais ficha. Mudou. Voltou. Aí eu fiquei. É que eu falei em cima daquilo que você ia perguntar, só acabou esquecendo. Mas que ele falou assim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Olha, a verdade não tem duas.
Verdade é uma só. É uma só. Verdade é uma só, não pode ter duas verdades. Porque se tivessem duas verdades, não seria verdade. Não seria. Não é verdade? Então só existe uma verdade. Para a gente adorar a Deus, Deus é o único digno de ser adorado. Não existe outro digno de ser adorado. Só Deus é digno de ser adorado. Certo? Então, adorar a Deus em verdade significa conhecer a verdade para poder saber o que é o Criador. Então, a maioria das pessoas falam assim: ah, não, Deus está na natureza. Não está. O estudo dos Espíritos, esse aqui, tem uma parte que está escrita assim: o que é Deus? Primeira pergunta. Primeira pergunta, né? Que é Deus? Que é Deus? Que é Deus? É. E eles respondem de uma maneira singela, segundo a inteligência que nós temos, segundo a capacidade de entendimento que nós temos. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Se Ele é a causa, que é o que eles respondem, ou seja, Ele é causa porque a inteligência dele causou. Inteligência suprema, causa primeira. A inteligência causou. Se a inteligência dele foi que deu causa a tudo que existe, ele não pode dar nem da causa. Ou seja, ele causou o quê? Ele criou o elemento espiritual, o elemento material, que deu origem a tudo isso que a gente conhece. Então ele não está dentro da criação dele, ele está fora. Deus não é a natureza, Deus não é o sol, Deus não é os animais, Deus não está no meio de nós, nada disso. A igreja cansa de falar: Deus está no meio de nós. Não está. Deus está fora da sua criação, Ele é causador. Pensa na resposta dos Espíritos, você vai ver como o senhor entende. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, ou seja, nada existia. Ele, de alguma maneira, por alguma razão, quis criar alguma coisa. E não existia nada além dele. Só ele, único, deu origem a todas as coisas. Se ele deu origem, como é que ele pode estar dentro da sua criação? Ele tem necessariamente que estar fora. É a mesma coisa que alguém que criou aquele relógio, ou esse ventilador, ou qualquer outra coisa. Como é que o cara pode estar... Se ele criou o relógio, ele pensou: eu vou criar alguma coisa para medir a hora. Não é isso? Não é essa a ideia? Alguém queria medir a hora. Primeiro fizeram lá um ponteiro voltado para o sol. Então, conforme a posição da sombra, se sabia... Mas alguém queria falar: não, eu quero fazer alguma coisa mais sofisticada. Pensou no relógio. Aí criou o relógio. Ele está dentro do relógio? Não. Ele está fora, porque ele é causador. A inteligência dele causou, ou seja, deu origem para o relógio. A mesma coisa o Criador. Então, para entender a Deus em verdade, adorá-lo em verdade, é preciso conhecer a verdade. Jesus falou isso: conheça a verdade e a verdade vos libertará, não aprisionará, que é o que faz a religião. A religião aprisiona. Como ela impõe a fé, ela aprisiona o sujeito fica preso naquilo. Mas Jesus não falou isso, falou o contrário: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Luiz, mas que nem o senhor está falando que é prisão. Porque a Bíblia é uma só, né? Cada igreja ensina de um jeito. Bom, cada um tem o direito de interpretar como quer. Tem. E tem gente que adora o diabo. Qual o problema? O problema dele, se vira. E tem a Bíblia lá que adora o diabo. E daí? Olha, liberdade nós temos total para fazer aquilo que nós queremos. As religiões que continuam usando desse expediente de usar o nome de Deus, de usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro, vão ser cobradas por isso. Vão ter que responder por isso. Jesus está lá no Decálogo: não usar o nome de Deus em vão. Isso disse Moisés 2000 anos antes de Jesus. Não usar o nome de Deus em vão. Porque usar o nome dele para ganhar dinheiro é usar o nome dele em vão. E não tem coisa que dá mais dinheiro que religião.
Olha o tamanho da Igreja Católica, olha os bens que ela tem, pilares revestidos de ouro, não é isso? Tem lá os cardeais, o Papa que vive lá, falso também. Coisa, religião e política. Você pode ver que quase todas, a maioria das religiões agora, tem um político no meio deles. Eles estão irmanados. Lá em Brasília, Eles estão irmanados por uma razão muito simples. Tem que se conduzir o povo de alguma maneira. De alguma maneira, a gente tem que conduzir a população a fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Então, o pastor, o padre e outros trabalham nesse sentido. Aí o político, como sabe que ele pode trabalhar a cabeça do seguidor da igreja dele nesse sentido, se alia a ele. Ó, fala que eu sou bom. Fala que eu sou um cara que eles devem votar em mim. Aí o pastor vai lá e conversa a cabeça dos caras para votar nos caras. Então, política e religião jamais deveriam se misturar. não podia. O que não significa que nós não deveria. Podia sim, porque se mistura. Não deveria, é diferente. Não deveria. É diferente. É diferente de poder. Não Porque deveria. pode sim, o homem pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Mas não deveria, né? O fato é o seguinte, o fato é que, independentemente de religião e política não deverem se misturar, nós devemos discutir as duas coisas, sempre. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque discutir ideias é alimentar o esclarecimento. Nós temos que nos esclarecer. O homem não deve ser vítima da sua própria ignorância. Quanto mais ignorante eu for, mais vítima da minha ignorância eu sou. Eu não posso ser ignorante, eu não tenho esse direito. O senhor que a sabedoria dos espíritos deu para o senhor. Se o senhor falar para chegar no tempo da eleição municipal, o senhor falou, eu quero candidatar para vereador. Eles aceitam o senhor. Eu sei disso, mas eu não quero. Eles vêm com eles, você não quer. Você não quer, não. Não quero, não. Se você pensar, é um dinheiro a mais. Não, você está brincando. Está brincando, eu gosto muito de mim para entrar numa barca dessa. Vamos lá. Perguntas. Alguém tem mais perguntas ou só o nosso irmão lá que tem? Vamos lá, doutor. O senhor falou que quando um espírito ele se comporta muito bem, ele pode regredir. Quando um espírito, repete, por favor. Ele se comporta muito bem durante a vida dele, ele pode regredir, ele pode... Não, regredir não. O mundo... Eu falei que ele pode receber uma espécie de, não vou dizer condenação, porque o Criador não condena ninguém, mas ele é levado, ele é exilado daquele mundo em que ele vive. Ele é exilado para um mundo aonde ele vai auxiliar com a sua inteligência e com o seu desenvolvimento, porque tudo aquilo que ele conseguiu conquistar em inteligência e em moralidade não se perde. Então qual é a função de um espírito ser exilado? Tem uma função importante. Como é que você acha que foi descoberta a roda? Como é que você acha que foi descoberto o fogo? Como é que você acha que foi descoberto as construções civis e tudo aquilo que a gente conhece aqui na Terra? Dessa maneira, espíritos mais adiantados, exilados do seu planeta ou em missão, vêm em planetas atrasados como o nosso e ensinam aquilo que sabem. É assim que a coisa funciona. Isso chama transmigração das almas. O Criador utiliza-se desse meio, poderia até chamar de subterfúgio, exatamente para que os espíritos encarnados e desencarnados se interinfluenciem. Há uma interinfluência entre eles. Aqueles que sabem mais ensinam os que sabem menos. E quem sabe menos ensina o que sabe menos que ele. E aquele que sabe menos que ele ensina aquele que sabe menos ainda. E assim sucessivamente. Então, o que o espírito adquire numa encarnação, como conhecimento, jamais é perdido. Jamais é perdido. Quando eu falei
para ele que os espíritos são exilados do seu planeta, não é por falta de conhecimento, por falta de inteligência, mas é pela sua condição moral. Nós temos, o universo ele é inundado por fluido. Nós vamos estudar isso nesse Fundamentos do Espiritismo, viu? Vai ser muito bom para esclarecer esse tema, que é um tema muito importante de se saber, de se conhecer. Então, o fluido, ele inunda o universo. O nada não existe. Que se regredir, a gente volta, né, Luiz? Volta. Então, deixa eu explicar para ele. O universo é inundado por fluido. Esses fluidos, assim como o ar conduz a minha voz, você está ouvindo aquilo que eu estou falando, porque o ar reverbera, chega aos seus ouvidos, o ouvido conduz para o cérebro, isso é decodificado e você compreende aquilo que eu estou dizendo. Você é capaz de inteligir aquilo que eu estou falando exatamente por essa razão, por esse processo. Assim como o ar conduz a voz, o fluido conduz o pensamento. Então, alguém liga para você lá da Mineiros do Tietê, Dois Córregos, de Bauru, de São Paulo, sei lá onde. Você pega no telefone, pô, eu estava pensando em você agora mesmo. Já aconteceu isso com você? Acontece com todo mundo. Por quê? Porque o pensamento de quem está ligando chega muito antes do impulso telefônico. Muito antes, infinitamente antes do impulso telefônico. Às vezes alguém toca a campainha de casa e fala, pô, tá pensando no você agora mesmo, você me aparece aqui, você não morre mais. Esse tipo de coisa. Exatamente por essa razão. Então, o fluido, ele é qualificado segundo o pensamento de cada um. Já reparou que o nosso veículo, seja moto, carro, seja o que for, tem a nossa cara? Pode ver, o carro do cara tem a cara do cara, a personalidade dele. A roupa do cara tem a personalidade dele. Aquilo que ele se utiliza, os utensílios, tem a cara dele. O modo que ele arruma a casa dele, que ele arruma o escritório dele, que ele arruma as coisas dele, tem a personalidade dele. A nossa casa, ela tem a constituição fluídica dela, exatamente segundo o nosso modo de pensar. Então tem casa que você entra e se sente muito bem. E tem casa que você entra e fala assim, nossa, o negócio está pesado aqui. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Uma pergunta. Hã? Pode fazer. Gabriel está perguntando se a Gênese pode ser vista como uma versão mais bem explicada da Bíblia. Olha, eu não acredito que a Gênese seja exatamente a versão mais tenta esclarecer o modo equivocado pelo qual o homem entendeu a Bíblia. Porque foi só o equívoco está na interpretação que deu as coisas, e não exatamente na maneira pela qual o homem escreveu aquilo que escreveu, porque ele escreveu segundo o seu conhecimento, mas deu uma interpretação equivocada. Então a Gênesis tenta resgatar exatamente isso. Se não ficou satisfeito, pode fazer outra pergunta que nós estamos à sua disposição. Mas para seguir na explicação que eu estava tentando lhe dar, como o fluido ele é neutro, ele não tem qualidade. Quem qualifica o fluido somos nós, com o nosso pensamento. O fluido é que nem dinheiro. O mesmo dinheiro que compra arma, compra um remédio. Ele não tem qualidade. Você que dá qualidade para o dinheiro. O mesmo dinheiro pode servir para duas coisas completamente opostas. Tá certo? Segundo o interesse de cada um. O fluido é a mesma coisa. Então, o espírito, segundo a sua maneira de pensar, qualifica o seu ambiente fluídico, um ambiente que lhe é próprio. Cada um de nós temos um ambiente próprio. Tem gente que você chega perto, independentemente da pessoa, independente da condição social, da aparência, da idade, você se sente bem, você se sente alegre. Você já, talvez, aqui eu estou falando para todo mundo, talvez vocês vão identificar. Já aconteceu com vocês de chegar perto de uma pessoa e ter o pensamento e as ideias facilitadas? Já aconteceu com você? Vai acontecer. As palavras começam a fluir com facilidade, o pensamento começa a fluir com facilidade. Isso se deve aos fluidos.
a condição fluídica daquela pessoa. Ele facilita. E o inverso também é verdadeiro. Você chega perto de uma pessoa que é atrasada, ruim, tacanha, se você trava, a coisa não flui. Se não aconteceu, note que você vai perceber essa situação. Então, cada um tem um ambiente fluídico que lhe é próprio. O que acontece quando o mundo passa de uma situação para outra, do mundo de provas e expiação, por exemplo, para um mundo de regeneração? A situação fluídica do planeta muda. Então só ficam aptos a encarnar naquele mundo espíritos que estão naquela condição fluídica, ou seja, naquela condição moral, naquela situação moral, porque senão eles seriam empecilhos aqui, eles atrapalhariam, como nós, por exemplo, em Júpiter, seríamos como um macaco em loja de louça. O que acontece com o macaco em loja de louça? Ele quebra tudo, porque ele não valoriza aquilo, para ele não tem valor aquilo. Ele vai pegar, vai estragar, vai passar por cima, vai derrubar, vai estraçalhar. Então, nós seríamos como empecilhos num ambiente como esse. O melhor de nós, pergunta Kardec, o melhor, o homem mais evoluído, mais culto que tem na Terra, o que seria em Júpiter? E os espíritos respondem isso para ele. Entendeu? Então, esses espíritos que estão nessa situação moral, eles serão exilados do nosso planeta. Vão permanecer no planeta aqueles que moralmente têm condição de permanecer. Mas esse exílio, ele é, primeiro, temporário. Eu posso, quase que com convicção, dizer o seguinte: 90% da população da Terra são exilados, se não mais. Somos espíritos que vivemos em outros planetas, que estão numa situação moral melhor do que a nossa, bem melhor do que a nossa, e fomos exilados para esse planeta porque não tínhamos condição de permanecer lá. Tanto que a gente percebe aqui que as pessoas são muito evoluídas do ponto de vista intelectual, mas moralmente zero, ou quase zero, ou muito atrasadas em relação à sua situação intelectual. Então, o que vai acontecer com esses espíritos, que Jesus alerta, como eu estava explicando para ele, Jesus alerta, se você ler o Evangelho com bastante calma, com bastante tranquilidade, você vai perceber que Jesus alerta insistentemente: os tempos estão chegados. O que ele queria dizer com isso? Exatamente isso. Porque para o espírito como Jesus, o tempo não se mede como nós medimos. Os espíritos dizem assim: um século no mundo espiritual é menos que um relâmpago no vosso mundo. A quanto caminha, a que velocidade caminha a luz? Se eu não me engano, é 15 milhões de quilômetros por segundo. Se não me falha, se eu não estou equivocado. Então você imagina o que significa um século para eles. Entendeu? Então, Jesus alertava: cuidado, porque vocês acham que a vida na Terra é longa, demorada, mas não é não. E vai chegar um momento em que a Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e provas e vai passar para a situação de mundo de regeneração. E aí, esquece, porque você vai ter que ser exilado para um planeta onde a situação é bem diferente dessa que você tem, de qualidade de tecnologia, de avanços da química, da física, da matemática, da medicina, não é? Todo esse conforto que nós temos no nosso mundo, que não são poucos. Penicilina foi inventada em 1900. Na verdade, só um minutinho. Foi inventada agora, início do século XX. 1900 e bolinha aí. Não é isso? Quer dizer, olha o avanço que nós temos. Hoje nós temos remédios que já estão no limiar da cura do câncer. No limiar. Então está ali para acontecer. Então, você imagina, a gente sair de um planeta onde você tem toda esta qualidade tecnológica, todas essas facilidades, para habitar um planeta onde você não tenha nada disso. O que significa para um espírito inteligente como nós, por exemplo, que conhece essas facilidades.
Porque embora ele encarne num mundo, ele vai encarnar num outro corpo, aonde ele vai esquecer parcialmente isto que ele viveu aqui, intuitivamente ele sabe. Então, muitas vezes o homem fica melancólico e ele não sabe muito bem porque de onde vem aquela melancolia. E essa melancolia que nos assalta muitas vezes nada mais é do que a lembrança dos mundos que nós vivemos. Porque já vivemos em mundos assim, bem melhores do que esse. Então essa melancolia nos assalta e fala, pô, por que eu estou me sentindo? Não tenho razão nenhuma para estar me sentindo assim. Eu tenho o que comer, eu tenho do que viver, eu tenho uma família linda, uma família bonita, eu tenho emprego, eu tenho um carro, eu tenho bens, e está tudo bem comigo, eu não tenho nenhum problema físico, nenhum problema de saúde, e eu me sinto assim por quê? Aí está a resposta. Uma das respostas é essa. Essa melancolia nada mais é que a intuição de mundos em que nós vivemos, muito melhores do que esse, e dos quais estamos temporariamente exilados. Mas nada se perde, eu repito, viu? Isso é importante dizer, nada se perde. Tudo que foi conquistado ao longo das diversas encarnações, em inteligência, moralidade, capacidade, aptidões, no modo geral, né? Nada vai se perder, nada. Ele vai reencarnar naquele mundo e vai aplicar naquele mundo todo o conhecimento dele. Vai lá, vai ajudar, vai ensinar, vai ajudar as pessoas, os espíritos que ali estão encarnados e desencarnados, porque a interação sempre existe, embora a gente não perceba, mas essa interação sempre existe. Né? Mas ele não pode reencarnar com um igual do que ele está vivendo? Não entendi. Vamos supor, um exilado da Terra vai deixar de ser para as expiações para ser um mundo de regeneração. Mas ele não pode reencarnar num planeta igual à Terra, nessas mesmas condições? Que esteja nas mesmas condições que a nossa, normalmente isso não acontece. Não acontece. Ele vai ser exilado para um mundo mais atrasado, como uma espécie de expiação para ele. Porque aí vira expiação. Ó, nós temos a oportunidade, temos tudo na mão. Temos todas as ferramentas, né? Temos tudo à nossa disposição, não temos? Hã? Toda bagagem. E temos tudo à nossa disposição. Só não utiliza aquilo que nós temos no nosso mundo quem não quer. Nós temos à nossa disposição, né? Por que as pessoas ficam enfermas? É estatístico. 63% da população vai no banheiro e não lava a mão. O que significa isso em termos de saúde? Aquisição de doenças. Aí o cara pega uma doença qualquer e fala assim, pô, Deus está me punindo. Tá nada. Você é que foi negligente com o seu asseio, com aquilo que você devia ter feito e adquiriu aquela doença. Então a maioria das doenças na Terra, elas são adquiridas. Não são nem hereditárias e nem congênitas. A hereditária é aquilo que a gente recebe de pai e mãe, que pode ou não se desenvolver. Depende da vida de cada um, da vida emocional de cada um, né? Porque a diferença, ou seja, a qualidade da vida emocional é que faz com que as doenças apareçam ou não. As congênitas são aquelas que não têm. Se o cara nasce aleijado, paraplégico, tetraplégico, por malformação congênita, não tem o que fazer. Aquilo foi vontade do Criador, ele reencarnou daquela maneira porque tinha que reencarnar e tal. Mas a maioria das pessoas reencarnam bem, reencarnam saudáveis e tal, e ao longo da vida acabam adquirindo doenças. Por exemplo, hoje se adquire sífilis, que é uma doença do início do século passado, do final do século retrasado, da Idade Média. Na Idade Média, sabe o que o pessoal tomava para curar sífilis? Açafrão. Açafrão. O que você falou? Consumia um chá de açafrão na tentativa de curar sífilis. Vou tomar 6 bezetacil. Não, mas hoje você toma bezetacil, né? Naquela época não, você pega a Idade Média, vai tomar bezetacil, e só se ele viajasse no tempo para poder comprar um pouquinho e voltar, né? Então é disso que eu estou falando, né? Então, o homem, ele tem tudo na mão.
tem todas as ferramentas, ele tem todas as facilidades. Ele pega as facilidades e, ao invés de usar para uma vida melhor, para adquirir conhecimento, para melhorar o seu comportamento moral, para ter uma vida boa e favorecer os seus irmãos, ele faz o contrário, ele utiliza mal. Ele utiliza de forma equivocada. Então o Criador não pode premiar uma pessoa assim. Ele não vai reencarnar num outro mundo que tenha benzetacil. Ele vai reencarnar num mundo onde ele vai ter que beber chá de açafrão. É uma pena. É uma pena. Por mim eu ficava aqui até 11 horas depois. Né? Tá bom. Mas se você quiser ficar para tomar o passe, você vai tomar 15 para as 10? O ônibus, é isso? 15 para as 10. 15 para as 10? Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar e você toma o passe. Tá bom? Ficou satisfeito com a resposta, Caio? Então tá bom. Então vamos sentar comodamente nas nossas cadeiras. Vamos nos acalmando, mentalizando a figura amorosa de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para discutir a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos a coragem necessária, as orientações necessárias para que nós possamos conduzir a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.